Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você me dar o privilégio da sua audiência nesse tempinho aqui importante. Vou ser didático, objetivo, a fim de te orientar, esclarecer a você sobre o ISIS-K. O que é o ISIS-K? O que é esse grupo extremista que assumiu a autoria desses eventos recentes lá no Afeganistão? Meu primeiro vídeo sobre esse tema, fazendo algumas perguntas, né, entendendo o jogo dos mocinhos e dos bandidos, a bandeira preta e a bandeira branca, tá no canal, você pode assistir, eu lancei ontem à noite, o link vai aparecer e você pode clicar depois e assistir, tá aqui para você, vai aparecer no final do vídeo também. Mas o que é o ISIS-K? De onde eles vieram? Como que eles surgiram? O que eles se diferem do Talibã paquistanês, do Talibã afegão? Né? Quem financia? De onde vem o dinheiro desse grupo? Quantos militantes tem? Eles se divergem entre si, né? Sim, se divergem em 3 linhas. Eu vou explicar para você aqui. Ambos são sunitas, tanto o Talibã afegão quanto o ISIS-K. O Estado Islâmico, em sua grande maioria, são sunitas. Eu vou explicar para você aqui a diferença. Então, são perguntas importantes e respostas mais importantes ainda, vou ser didático com você. Como se diferem, qual o ano, qual o lugar. Vamos lá. Perguntas importantes. Eu vou reforçar a você o pedido para deixar o seu joinha, se inscrever, tocar o sininho e me ajudar a posicionar esse vídeo e também distribuir o canal aqui, recomendar o canal para as outras pessoas e o algoritmo recomendar esse vídeo, né, para todo mundo. Eu vou pedir a você, então, nesses segundinhos para deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho. Beleza, meu muito obrigado. Então a primeira pergunta é, como que eles são conhecidos? Quais são os nomes que usam para descrever essa organização? Bom, são conhecidos como Estado Islâmicos, ou EI, né, Estado Islâmico, ISIS, ISIL e também o ISIS-K, que na verdade é uma abreviação para Khorasan, ou ISIS Khorasan, que é o Estado Islâmico Khorasan. Khorasan, ou Khorasan, é um nome histórico de uma região ali da Ásia, e o propósito dele é justamente o sul e a Ásia Central, e eles querem usar, inclusive, para poder implementar o Estado Islâmico ali, iniciar uma jihad e espalhá-la para todo mundo. Eu já falo qual é o seu propósito. Mas nasceu ali naquela região, então são conhecidos como ISIS, conhecidos também como ISIS-K, como EI, que é a abreviação de Estado Islâmico, ISIL ou Daesh, como é chamado em algumas regiões. Bom, em que ano surgiu o Estado Islâmico K, ou o ISIS-K? Bom, o ISIS-K surgiu mais ou menos em 2014 para 2015, quando as lideranças que formaram o ISIS-K juraram aí a sua fidelidade à implementação do Estado Islâmico e a jihad na região. São dissidentes do Talibã paquistanês e do Talibã afegão. São aqueles que conflitam com os ideais do Talibã, que tem uma origem étnica, chamado Pashtun, né, da etnia Pashtun. Onde eles atuam? Já meio que deu uma resposta para você. Que é a segunda, né? Onde eles atuam? Atuam basicamente no Paquistão, região norte do Afeganistão, com várias células no Irã também, e parte da Ásia, que eu falei para vocês, que é a parte sul e a parte central da Ásia. Eles querem implementar um grande califado mundial, e para isso eles querem usar como case a Ásia Central e a parte sul da Ásia, passando ali pelo Afeganistão, Paquistão, para poder implementar através da Sharia, que é a imposição da lei islâmica, esse grande califado, onde tem um grande líder, né, governando e espalhando a lei islâmica para todo mundo. Eles querem usar como case essa região importante. Quarta pergunta, quem são eles? Bom, eles são fundamentalistas, frustrados com a flexibilização do Talibã, a partir dos acordos estabelecidos do Talibã com os Estados Unidos e as potências mundiais. Então eles veem que o Talibã é muito flexível, mas isso é por causa de uma corrente ideológica que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, basicamente, a grande raiva, a grande ira do ISIS-K com o Talibã é que o ISIS-K segue uma linha ideológica completamente diferente do Talibã. O Talibã é mais envolvido na política. Então o Talibã quer, através da sua presença na política ou no comércio, que é outra coisa que eu vou explicar com vocês, com outros países, através disso crescer, ter recursos, ampliar o seu exército e impondo a Sharia, que no caso são as doutrinas islâmicas, né? A lei islâmica, um fórum estabelecido pela teocracia. Bom,
Quantos membros tem? Segundo a ONU, o ISIS-K tem mais ou menos entre 500, eles não conseguem mensurar, porque é difícil, inclusive, apurar esses dados. Mas a ONU, a Reuters também deu essa informação, de que eles têm aproximadamente 500 integrantes, mas esse número pode chegar a 5 mil. O mais próximo que consegue ter consenso, que deve ter em torno de 1.500. Estão transitando entre 500 e no máximo 5 mil. Porém, o relatório também recente da ONU afirma que nos próximos 5 anos eles vão ter mais ou menos 10 mil integrantes, por causa de todo esse afã e desse moral da vitória agora de Cabul e etc. A pergunta que você deve estar fazendo é como que chega dinheiro para eles? Como que eles têm dinheiro? Como que eles conseguem comprar armamento, etc. Quem financia? Bom, aí fica muito claro para você que eu já tenho comentado há um tempo. Quem financia não só o ISIS-K, mas todos esses grupos é o Banco da Irmandade. Eles usam empresas de fachada e usam também um sistema de remessa de dinheiro, que tem um nome, inclusive, e esse nome é Redes Hawala. Essa rede Hawala usa empresas fantasmas, empresas de fachadas, para poder fazer a transferência de recursos e financiar todos esses movimentos, tá? Todos esses movimentos que ali naquela região são sunitas, tanto o Talibã quanto o ISIS-K. Qual é a diferença, então, já que eu estou falando tanto, do Talibã e do ISIS-K? O que distingue os dois grupos? Vamos lá. O ISIS-K, eles se julgam como os verdadeiros guardiões do Alcorão. E os fiéis, aqueles que realmente conseguem implementar ou impor uma jihad. Eles se julgam os verdadeiros fiéis. E os talibãs, para eles, são apóstatas. Essa é a grande diferença. Bom, ambos são sunitas. Ambos têm uma visão sunita. Porém, tem alguma distinção aí. Olha só. Os talibãs, por exemplo, cultivam o ópio, né? Cultivam a papoula, por causa do tráfico de drogas. Né? Até nesse momento agora, um dos porta-vozes do Talibã disse que o Talibã quer uma outra fonte de renda que não seja o cultivo da papoula, porque sabe que isso está ligado ao tráfico de drogas. Né? Olha a presença histórica ali na região. Hein? Já o ISIS-K, eles são de uma linha que não aceitam o plantio da papoula e o tráfico de drogas. Então, isso também é uma divisão entre os dois. Bom, para eles, o Talibã é apóstata, como eu disse. O Talibã segue a linha conservadora Deobandi do Islã. O que é o Deobandi ou Deobandi? São intelectuais militantes que lutaram lá no século XIX, 1867, quando a Índia estava lutando contra a presença, a dominação, o imperialismo da Grã-Bretanha. Então, nesse momento, intelectuais muçulmanos se reuniram e começaram a disciplinar os jovens, orientar os jovens e formar uma linha ideológica, uma linha intelectual dentro do Islã, que formasse novos intelectuais e essas pessoas que lutariam contra a opressão por parte da Grã-Bretanha. Então, essa linha Deobandi ou Deobandi do Islã, que deu origem à visão do Talibã. Já o ISIS-K é um pouquinho diferente. O ISIS-K é de uma escola intelectual chamado salafismo. O salafismo é um movimento que nasceu mais ou menos no século XVIII na Península Arábica. E o que o salafismo prega? Bem interessante, olha só. O ISIS-K, ou ISIS, vamos colocar assim, porque o K é por causa da região ali em 2014, 2015. Mas o ISIS nasceu de uma visão do salafismo. E o salafismo é uma visão da Península Arábica do século XVIII. E o que é legal de se entender aqui no... Legal não, né? Mas o que é da gente entender e compreender? Que é um movimento também que é plural. O salafismo, ele tem uma visão... Olha só que interessante, eu anotei aqui para vocês, olha. O salafismo tem 3 correntes, que nasceu ali na Península Arábica no século XVIII. Se divide aí nessas 3, ó. Os que acreditam no salafismo político, portanto, que usa a política para poder ampliar o diálogo e assim impor os valores islâmicos. Então, eles acreditam na presença política, no governo, etc. O salafismo quietista já não acredita como a política ser um instrumento para poder impor valores islâmicos. Agora, você tem a terceira corrente, que é onde justamente se enquadra o ISIS-K, que é o salafismo jihadista, que são aqueles grupos que querem impor a lei islâmica, que querem impor a jihad
através da violência. Eles não dialogam intelectualmente e também não acreditam no diálogo com os impuros, né? Os cães, os porcos. Então eles se divergem em algumas frentes. Coisas importantes que você tem que saber. Eles têm distinções, mas todos seguem a mesma causa. O objeto central é a imposição da Sharia. No caso, é a lei islâmica. O lugar que surgiu é naquela região que é o Coração, aquela região ali importante que pega parte da Ásia Central e até o sul. Eles querem usar essa região como um case, como um lugar de sucesso para a Sharia, imposição da lei islâmica, e implantar esse califado mundial, né? O mundo inteiro se curvar ao Islã. Olha, teve um imã importante no Canadá fazendo uma pregação, um sermão, agora, na sexta-feira, né? Que é o dia que eles se reúnem, né? Os cristãos, basicamente, né, se reúnem no domingo especificamente. Os judeus se reúnem no sábado. E os muçulmanos se reúnem na sexta-feira. E lá esse imã deu um sermão, eu coloquei no grupo do Telegram, convido você a ir para lá. Está em inglês, né? Mas você vai conseguir entender ele falando quem são os inimigos da humanidade. E aí, hein? Então, o foco central é justamente impor a jihad, e querem usar essa região. O ISIS-K nasceu de um juramento de dissidente, como eu falei para vocês, em 2014 para 2015. E a partir daí vem assumindo a autoria de vários eventos extremos, tanto ali no Afeganistão como em outros lugares do mundo. Fato é que nós entramos num relógio escatológico que não tem volta, eu sempre pincelo isso para vocês. Infelizmente, o mundo está sendo chacoalhado, mas que você não perca a sua fé e você continue orando pela paz. É o mais importante. Meu muito obrigado, espero que tenha sido didático e você tenha compreendido o perfil desse grupo tão problemático naquela região e que alimenta aí o moral de muitos outros no mundo. Meu muito obrigado pela sua audiência, se foi relevante, compartilha com alguém, coloca esse link em algum grupo aí de WhatsApp, de Telegram, etc. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.